encontrar seu propósito? Trabalhando como consultor financeiro, eu me deparo também muito com a questão de propósito. Davi, mas o que tem a ver dinheiro e propósito? Muito simples. Pessoas não trabalham por dinheiro, pessoas trabalham por propósito. E dinheiro segue em pessoas que têm propósito, tá ok? Então, quando nós entendemos o nosso propósito, é muito mais fácil nós fazermos dinheiro, porque a gente trabalha com mais amor, a gente trabalha com mais dedicação. Quanto mais a gente gosta do que faz, quanto mais temos prazer naquilo que fazemos, muito mais dinheiro a gente ganha. Por quê? Eu não fico contando as horas, caramba, não deu 5 horas para eu ir embora ainda. Caramba, meu horário de almoço já está acabando. Quando você faz o que gosta, você não conta as horas para acabar, você conta as horas para não acabar, tá ok? Ou seja, você dedica mais, você estuda mais, você trabalha mais, consequentemente você produz mais e produzir mais traz mais dinheiro para o bolso, tá bom? Então, eu queria trazer para vocês até mesmo uma sabedoria milenar, mesmo que você seja ateu, budista, cristão, não interessa. Tem uma sabedoria milenar em Provérbios 16, vou colocar aqui na tela para vocês, que diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas do Senhor avalia os espíritos. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Olha isso. E no final do provérbio, ele ainda diz assim, no final do provérbio 16, a sorte é lançada no colo, algumas versões no regaço, mas a decisão vem do Senhor. E por que eu estou falando isso? Tudo isso me orientou, porque eu sempre estive decidido a encontrar meu propósito. Eu estava certo que eu poderia passar minha vida inteira buscando meu propósito, mas eu não estava disposto a negociar um dia sequer fora dele. Vocês entendem? Então, a minha questão era, se eu trabalhar nisso aqui só por causa do dinheiro pro resto da vida, caramba, eu não estou disposto. A vida é uma só e eu não negocio o meu propósito. Galera, a vida é uma só. Presta atenção nisso, a vida é uma só. Depois daqui, se você acredita em vida após a morte, se você acredita em encarnação, eu não quero saber. Salvação eterna, não estou falando disso aqui, tá ok? Mas preste atenção nisso. Como a vida é uma só e eu não estou disposto a negociar, eu falei, nem que eu demore 10 anos, mas eu não vou viver minha vida inteira fora do meu propósito. Então, por que eu li esse provérbio para vocês? Ele fala assim, que o coração do homem faz planos, a resposta certa vem de Deus. Eu, por ser cristão, olha que interessante, falei assim, bom, eu tenho que fazer um plano, consagrar a ele e a resposta certa vai vir dele, certo? Então tá, sem plano não tem resposta certa. Logo eu tinha que fazer um plano e entrar para esse plano com as 2 mãos e os 2 pés. Então eu estou te instigando a fazer um plano. Se você é cristão, entrega a Deus. Se você não é, não tem problema, faz esse plano. Entra com as 2 mãos e com os 2 pés. Então eu peguei, fiz uma portinha. E nessa portinha eu tinha passado, por exemplo, para engenharia ambiental, na UENG, tá bom? Eu fui para engenharia ambiental, mas ao mesmo tempo abri uma portinha do futebol. Então eu fui tentar a carreira de jogador de futebol. Fiquei 2 anos e meio, tá bom? Morei ali em Santa Catarina, Porto Alegre, morei em São Paulo, passando por alguns clubes. E eu entendi que eu estava fora do meu propósito. Ah, Davi, como que você entendeu isso? Tudo começou a dar errado, eu estava dedicando muito, estava fazendo tudo o que era possível, mas tudo, no meu caso, começou a dar errado. Sabe o que eu fiz? Simplesmente, depois de 2 anos e meio, peguei e fiz um X nessa porta. Mas eu entrei com as 2 mãos e as 2 pernas. Eu não fiquei estudando a faculdade e jogando futebol. Não, se eu acreditei que era esse meu propósito, eu entrei com tudo. O que eu fiz? Voltei para cá, voltei para engenharia ambiental, fiz a prova de novo da UENG, passei, entrei para a faculdade. Quem não quer estudar numa universidade estadual? Gente, não bastou só entrar na faculdade, eu entrei na faculdade estudando e trabalhando na área. Então eu consegui trabalhar no laboratório, tá bom? Laboratório de análises agrícolas, análises de solos e tal. E enfim, eu consegui entender como realmente funciona a área de engenharia ambiental. Até que eu falei assim, caramba, não é isso que eu quero, não é isso que eu nasci para fazer. Minhas notas eram excelentes, eu realmente ajudava o pessoal da turma, mas eu entendi que não é só porque eu ia bem, é naquilo que eu me sinto bem, que esse não era o meu propósito. Eu fiz um X. Davi, você é muito louco. Louco não, determinado. Até então, que eu pensei assim, poxa, não é engenharia ambiental, que eu gostava de animal e ao mesmo tempo de exatas, então pensei que juntando os dois, né? E eu vim pra cá porque eu gostava de biológicas, mas também gostava de exatas. Só que eu falei assim, bom,
talvez minha área seja engenharia civil. Não bastou entrar na faculdade de engenharia civil. Eu me lembro que eu tive que fazer outra prova, porque não tinha prova de transferência. Eu tive que fazer outro vestibular, esperar o outro semestre para entrar para engenharia civil da Universidade Estadual. Era inclusive o curso mais difícil na época dentro daquela UENG. E o mais interessante, passei. Só que eu não só estudei na engenharia ambiental, mas também trabalhei dentro de um campus da construção da própria UENG, no sul de Minas. Olha que interessante. Eu estudei e trabalhei, mais uma vez, entrando com as duas mãos e as duas pernas, tá bom? Bom, estudando e trabalhando, fiquei um bom tempo na engenharia civil. Fiz todas as partes ali, tanto no trabalho em campo, como também ali na parte de escritório, ali com parte de projetos, até que eu vi que não era o que eu queria fazer. E depois de um bom tempo na engenharia civil, tá? Eu cheguei até o 7º período da engenharia civil, eu fui lá e fiz um X, porque eu entendi que não era o que eu queria. Olha que interessante. Aqui nesse período eu já comecei a trabalhar com investimentos, mas só para mim, fazendo atividades para mim, tá bom? Nesse período aqui eu já era investidor, mas eu fazia aquilo somente para mim, entende? Mas antes de tudo isso, sabe o que eu fiz? Eu peguei uma simples folha de ofício. Gente, eu não peguei nenhum programa de Excel avançado para me programar. Não, o simples é o que funciona. Lembra? iPhone, pega seu iPhone aí, seu Samsung, alguma coisa que você tem, algum celular que você tenha. Quanto mais sofisticado o seu celular é, mais simplicidade ele vem te trazer. Hoje você não precisa ir mais a banco para pagar os seus boletos, não precisa ir mais a lotérica, você paga tudo no celular. Hoje você quer conversar com alguém, você não precisa viajar para ver essa pessoa, você vê pela chamada de vídeo. Então, quanto mais simples, mais poder tem para funcionar, tá ok? Peguei uma folha de ofício, tá bom? E eu fiz essa folha de ofício as portas às quais eu iria buscar meu propósito. A primeira porta que estava aqui era o futebol, tinha engenharia ambiental, tinha engenharia civil e tinha aqui o ramo de palestras. Olha que interessante, tá? Então, saindo aqui da engenharia civil, sabe o que aconteceu? Ao invés de seguir o meu propósito, de buscar entender o que eu realmente queria fazer, eu fui pelo dinheiro. Eu fui pelo dinheiro. Pô, o que dá mais? Então, olha o que eu pensei. Engenharia elétrica vai me dar mais dinheiro que engenharia civil. Por quê? Porque tem mais mercado. Todo lugar precisa de um engenheiro elétrico, precisa de eletricidade. Engenheiro civil não necessariamente. O que eu fiz? Eu saí da engenharia civil. Engenharia elétrica nem estava nas minhas portinhas, não fazia parte disso aqui, mas porque eu fui pelo dinheiro, eu criei uma porta nova, que era engenharia elétrica. Detalhe, me frustrei, fui mal, cheguei até o 8º período da engenharia elétrica. Aqui eu tive que voltar alguns períodos, tá bom? Então, eu tive que começar do 6º da engenharia elétrica, fui até o 8º e eu descobri, estudando na área e trabalhando na área, que não era o que eu queria fazer. Inclusive até perder média, algo que não era comum. Eu comecei a perder. O que eu fiz? Coloquei um X na engenharia elétrica. Ah, Davi, você perdeu muito tempo. Não, muito pelo contrário. Eu ganhei toda a minha vida pra frente, sabendo o que eu realmente quero fazer. E nesse meio do período também, pelo dinheiro, eu fui pro concurso público. Falei assim, pô, vou fazer prova da polícia, tenho dinheiro ali garantido todo mês, é um concursado. Fui aqui pra PM, fiz a prova, estudei, passei. Aí nos exames médicos deram um probleminha, entrei com recurso indeferido, entrei na justiça, ganhei, provaram que eu não tinha nada. Sabe o que é o mais curioso? É que eu já sabia que não era isso que eu queria. Depois de passar um tempo esperando a justiça validar o caso ou não, eu falei assim, cara, eu não vou pelo dinheiro. Quem vai pelo dinheiro fica por ele. Então, eu fiz um X nessa porta. Até que, de fato, sobrou a última porta, que era justamente aonde eu queria me inserir. No ramo de palestras, no ramo de treinamento, no ramo de consultoria. Só que o mais interessante é que eu nunca imaginei que fosse na parte financeira. Então, eu só consegui encontrar o meu propósito porque lá atrás eu fiz um planejamento, tá ok? E eu fiz o quê? Como diz ali naquele provérbio, aquela sabedoria milenar, eu lancei a sorte. Fiz o meu projeto, no meu caso questão, entreguei a Deus e parti pro projeto. Então, se você está simplesmente planejando e não está executando, esquece, tá bom? E o mais interessante é que eu nem esperava que investimento estaria dentro da minha última porta. Eu sabia aqui da questão de palestras, mas não conseguia entender qual área isso seria. Então,
Eu acabei de te ensinar como eu fiz para encontrar meu propósito, como eu fiz para que alguns clientes meus que tinham dificuldades com essa área conseguissem também encontrar o propósito deles. E eu quero te ajudar para que você também encontre o seu. Tá ok? Pega uma folha de ofício, quanto mais simples, mais eficaz. Escreva tudo aquilo que você acredita que gostaria de fazer. E naquilo que você escolher, entra com as duas mãos e as duas pernas. Não tenha medo de perder tempo, mas tenha medo de viver a vida inteira fora daquilo que você nasceu para fazer.